Temos a honra de apresentar à mesa Sementes de Futuro, Defesa e Aplicações Duais. Passo a palavra à doutora Patrícia Pontes, oficial da Marinha do Brasil, que atua como pedagoga há 25 anos na Força. Patrícia é doutora em Estudos Marítimos pela Escola de Guerra Naval, mestre em Educação pela Unirio e graduada em Pedagogia pela UERJ. Atualmente, é chefe da Divisão Pedagógica da Escola Superior de Defesa e é pesquisadora do LDD da ESG e do LSC Unifa, nos quais desenvolve estudos sobre educação profissional militar e educação profissional em segurança e defesa, abordando o ensino por competências para o futuro da Marinha do Brasil. Bom dia a todos, me escutam bem? É uma grande satisfação estar aqui, vim de Brasília para esse evento. Acredito que é uma oportunidade de compartilhar com os senhores a minha pesquisa dentro de um contexto de prospectiva, dentro de uma escola que pesquisa guerra, mas dentro da perspectiva de defesa, que é o meu locus, meu objeto de estudo, tá? Eu vou fazer uma apresentação que eu considero dentro dos 30 minutos, para que a gente possa ter tempo e cumprirmos aí o quadro horário, e aí a gente pode, na hora das perguntas, a gente pode ter oportunidade de debater um pouco mais. Eu vou falar sobre gestão de competências para o futuro da Marinha do Brasil. Não é o título da minha tese, o título da minha tese é um pouco maior, mas porque tem relação com a jornada como um todo. Eu vou fazer as primeiras provocações. Essa imagem é uma pintura em óleo do René Magritte. Alguém conhece? É um pintor surrealista, um artista que quer, portanto, provocar a gente, né? Quer suscitar inúmeras interpretações. E essa imagem, que é um espelho falso, por que ela é um espelho falso? Porque quando a gente olha para essa pintura, o que eu deveria estar vendo, senhores? O rosto. Se eu estivesse vendo o rosto e as costas deste homem, eu conseguiria ver se ele é jovem, se ele está feliz, se ele está triste, se ele é, por exemplo, japonês. Né? Eu consigo tecer uma série de informações, inclusive informações para o futuro dele. Se ele for uma pessoa de 30, 40 anos, eu consigo, né, prever, fazer algumas previsões. Como o espelho só está me dando o que eu vejo, só está me dando as costas desse meu homem, eu tenho poucas possibilidades de prever, de fazer previsões, tá? E aí, já está funcionando? Oi? Não. E aí eu vou fazer uma outra provocação, essa é uma imagem bem recente. Quem consegue identificar que lugar é esse? Amaral consegue identificar. É a Escola Naval, é um aspirante que eu também não consigo identificar o rosto dele. E esse aspirante, ele será o oficial daqui a 20, 30 anos. Será. Né? Se não ele, um outro que está na escola naval. Então, qual foi o meu desafio, né, durante a tese? Como pedagoga. Eu sou pedagoga de formação, tenho 33 anos de marinha, 25 deles só em escola. Qual foi o desafio? Pensar nesse oficial do futuro. Desse oficial do futuro que eu tenho que identificar, trazer a identidade dele para que eu possa trabalhar na formação. O que acontece quando a gente prepara o currículo, prepara uma escola, olhando só para as costas, olhando só para o passado? Eu não consigo projetar a força, eu não consigo fazer a prospecção. E eu estou usando, obviamente, um exemplo que é o exemplo da minha tese, mas isso cabe, eu estou vendo aqui uma pleiade de pessoas do civis, isso cabe para qualquer profissão, psicólogo, professor, advogado. Quem é esse profissional do futuro? Que características ele vai ter? E no meu caso, a pergunta que eu fiz é:
quais competências ele terá para lidar com o futuro volátil, incerto, complexo e ambíguo. É só isso que a gente vai lidar. E aí, movida por essas primeiras provocações que eu estou compartilhando com os senhores, não foi. Passa para mim, Val. Eu tinha a possibilidade de olhar a realidade, e aí eu vou falar da Marinha, né? Olhando, não sei se conseguem identificar, ali tem um retrovisor, uma imagem bonita, um passado bonito. E eu não tenho dúvidas, o senhor falou da carta, que a gente tem um passado digno. Enquanto força armada, enquanto história do país, eu posso ficar olhando para o passado e ficar imaginando que eu posso trazer as competências do almirante Tamandaré. Eu posso trazer as competências de um grande almirante Nelson para pensar no meu futuro aluno. Não posso, são características de grandes oficiais do passado. Mas a grande aventura que eu provoquei no meu estudo, que eu acho que nós estamos aqui por conta dessas provocações, é olhar mirando num farol. Farol ali pequenininho, não dá nem para a gente enxergar direito, que está nesse mar revolto, onde as informações, elas não estão separadas. O que é atitude, o que é habilidade, o que é conhecimento para uma determinada profissão. Elas estão misturadas nesse mar revolto. E eu gosto muito da imagem do farol, porque eu não naveguei ainda, né, até hoje, mas o comandante tem experiência com isso. O farol ele só tem serventia, grande serventia, nessas situações. Para um dia claro, para um mar tranquilo, você não precisa de um farol. Então, eu busquei olhar a realidade pensando em quais elementos poderiam apontar para essa formação do oficial do futuro. Pode passar, Val. Então, eu descartei o retrovisor. Eu descartei a imagem que eu já tenho da Marinha, um grande historiador, e o meu orientador é um grande historiador, ele consegue fazer bem esse papel. Eu não serei, na tese, nem aqui, uma historiadora. Apesar da gente gostar de ouvir as histórias do passado, elas são importantes, mas eu caminhei num terreno muito difícil para uma pedagoga, que é o terreno da estratégia. E quem faz prospecção nas Forças Armadas, quem faz prospecção no campo da defesa, precisa navegar no campo da estratégia. Não tem como a gente fazer prospecção sem considerar. Pode passar. O professor Vinícius ontem comentou sobre isso. Então, o meu tema foi, dentro desse mar revolto, pensar no preparo de pessoal. E aí eu pensei no preparo de pessoal, considerando o plano estratégico da Marinha para 2040. Ele foi feito em 2020, projetando a força a longo prazo, e no plano está prescrito que esse olhar para o futuro é considerando a gestão por competências. Pode passar. E aí eu trouxe duas falas aqui do Godet, em que eu uso o Godet na minha tese, que ele fala de 4 tipos de atitudes que os dirigentes podem ter em relação ao futuro: a passividade, a reatividade, a pré-atividade e a proatividade. E ele diz que a construção de cenários estratégicos não pretende eliminar a incerteza. Então, o mar continuará revolto. Eu não vou tornar o mar tranquilo. E não vou eliminar essa incerteza com previsões, mas reduzir a incerteza tanto quanto possível e habilitar pessoas a tomar decisões em vista de futuros desejados. Então, esse momento aqui da jornada é um espaço para a gente entrar nessas incertezas, mergulhar nessas incertezas e procurar algumas estratégias metodológicas que permitam a gente lidar com isso. Né? Tirar todo o desconforto e lidar de forma estratégica com isso. Por favor. Eu vou falar um pouquinho do PEN. Ele é um documento de alto nível, ele orienta o planejamento de médio a longo prazo e ele é organizado em cadeias de valores e em ações estratégicas. Pode passar. E aí eu fui olhar
um objetivo específico. Isso aqui não é criação da comandante Patrícia, isso é criação de um grupo, né, ligado à nossa estratégia militar, ligada ao EMA, e que fez um objetivo naval que lá está escrito que nós vamos aprimorar a gestão de pessoas, e se os senhores olharem lá na ação estratégica naval, diz que a gente vai fazer isso considerando a gestão por competências. Então, o que eu fiz enquanto pesquisadora? Eu fui olhar esse documento e fazer aquelas indagações lá do início. Como tornar esse documento prático? Que questões nós podemos pensar para fazer com que isso que está no campo tático e estratégico se torne operacional, se torne ensino, que atinja lá a nossa escola naval? Como fazer com que isso chegue à escola naval? E aí eu fiz, pode passar, essa justificativa, eu não sei se os senhores conhecem o planejamento baseado em capacidades, mas a educação, o preparo de pessoal, ele é considerado, ele é uma atividade meio, mas ele é considerado estratégico. Por quê? Porque o preparo das pessoas é fundamental. Ele falou dos kamikazes. Então, com certeza, as habilidades daqueles militares que estavam lidando com os kamikazes não estava relacionada somente à doutrina. Outras habilidades eram necessárias, outras competências eram necessárias. Então, o meu olhar, isso se justificou por conta disso. Pode passar. E aí, eu faço esse quadro porque olha como é que pode parecer uma linha direta. Pode parecer, né? Eu tenho uma necessidade dos meios operativos. Essas necessidades dos meios operativos, elas vão para as escolas de formação, que nós formamos os nossos militares, e diretamente as escolas de formação conseguem desenvolver as competências nos nossos alunos. Isso acontece na prática dessa maneira, em qualquer lugar do mundo, não é dessa maneira fluida, tranquila, os navios conseguindo conversar com as escolas conseguindo atender plenamente em nenhum lugar. Eu ouso dizer que em nenhum lugar essa relação é direta. Nós temos vários atores, uma organização como a nossa, vários entes organizacionais que estão no trâmite dessa comunicação. E aí o que chega de competência que eu formo no meu aluno, nem sempre é a necessidade direta de hoje do meu navio. Agora, o meu olhar não é o hoje. E o navio do futuro? Eu estava comentando com a comandante Kétia que eu fui à LAAD ontem. E lá tem um Narum, se os senhores tiverem oportunidade de... Então, é um veículo aéreo não tripulado. Ele não é futuro. Ele já está sendo usado no Sensipan. Ele já está sendo usado no Exército. Onde está o piloto daquele equipamento? Onde, senhores? Onde vocês imaginam? Num container. Um container, ou num container, ou ele abre um notebook, são duas formas, e ele controla um veículo que pode carregar armamento. Ou seja, causa danos mortais ou em civis, ou nos inimigos, ou seja, é letal. Nós não estamos falando do drone que vai fazer uma observação, não, é uma arma letal, onde o militar está dentro de um container. Isso não é futuro, isso é o presente. Os senhores imaginem o futuro. Que habilidades, que competências eu preciso desenvolver nesse militar para lidar com um equipamento desse? E aí eu andei um pouquinho mais, 200 metros. Encontrei uma lancha de patrulhamento sem condutor. Então, não só a parte aeronáutica, mas a nossa parte náutica também está assim. E aí a gente vê que além dessas características do nosso sistema de marinha interno, além dessas demandas, existem as demandas externas ao nosso ambiente que vão nos empurrando para esse futuro. Por favor. Eu delimitei o tema,
relacionado aos oficiais do Corpo da Armada. Precisei fazer isso. Por quê? Porque senão tinha um leque de pesquisa muito amplo e aí eu não conseguiria focar e nunca terminar o meu doutorado. Graças a Deus, né, comandante? Pode passar. E qual foi a hipótese? A hipótese que eu teci foi a seguinte: isso é tão importante, mas tão importante, que não pode ficar na mão de uma única pessoa ou um único ente organizacional. E, inicialmente eu pensei assim, o EMA. O EMA, o Estado-Maior da Armada, vai decidir quais são as competências do oficial do futuro. Não, mas o MD, se a gente pensar, né, o Ministério da Defesa vai pensar nisso em relação às 3 forças. E aí, qual foi a minha hipótese? Eu fui ler Berta Lanfy, eu fui ler o Mitzenberg, coisas que eu nunca tinha lido como pedagoga. E o que esses autores me apresentaram? Fui ler o Godet falando de método para prospectar. E aí fui entender que essa tarefa é muito importante para estar na mão de um único elemento organizacional. No entanto, quando a gente caminha para a ideia de um sistema, um todo organizado, cujo objetivo é, a partir das suas atividades, delinear um perfil, aí eu achei que a resposta poderia ser mais execuível. E aí eu parti da hipótese que, para dar um perfil dos oficiais do Corpo da Armada, a gente precisaria de um sistema, e eu só não sabia que atores organizacionais deveriam estar envolvidos nesse sistema. E essa foi a minha hipótese. Para isso, eu comecei a investigar o processo de como seria esse sistema. Tá? Pode passar. A metodologia. Eu fiz uma abordagem qualitativa, porque para a gente olhar o futuro, né, pensar como idealizar o futuro, eu posso trabalhar com uma quantidade de dados, a gente tem muitos dados hoje, mas eu precisava de um olhar que tecesse avaliações, que desse valor a esses dados. Então, eu fiz uma abordagem qualitativa, uma revisão de literatura, uma análise documental, olhando os entes organizacionais que a gente tem, como é que é a nossa cultura. E foi um momento difícil porque a gente acha que, por estar dentro da força, a gente conhece como a força se organiza. Só que a gente conhece muito o nosso ecossistema, né? Então, eu fui me debruçar sobre o regimento interno de alguns lugares e verificar que a gente tem muitos entes que a gente não reconhece, que já tem funções importantes que a gente pode utilizar para esse perfil. E o que eu achei mais interessante na minha tese foi a possibilidade de Entrevistei 4 almirantes, 2 deles passaram pela Escola Naval, com muita experiência na Escola Naval, e que eu vi o quanto esse passado é importante a gente trazer o olhar de quem tem experiência para projetar o futuro. E ao mesmo tempo em que a gente entrevista pessoas que estão em execução agora e o quanto elas também almejam, elas carregam as sementes, o senhor fala muito isso na aula, né? Carregam as sementes do futuro, o quanto isso é significativo. E aí eu trouxe a fala de 2 entrevistados, em que ele fala o seguinte, pensando no perfil, né, de competências. Na parte profissional, a esquadra seria a pessoa que iria identificar isso, as competências do futuro, né? Ela é quem iria identificar a informação. Mas na parte que eu chamo de institucional, porque não encontrei a palavra melhor, que seria essa visão estratégica, quem tem que fazer isso é a Marinha, né? Ele tem uma dúvida. E aí, é o Estado-Maior da Armada que devia dar isso para a Escola de Guerra Naval. Olha quem aparece aqui no perfil dos oficiais lá da Escola Naval. E aí, a Escola de Guerra Naval devia receber do EMA. A esquadra dá para a Escola Naval, o EMA dá para a Escola de Guerra Naval. Vejam, senhores, isso que o entrevistado está falando não existe no organograma. A Escola Naval não tem uma relação de subordinação com a Escola de Guerra Naval. Vejam o que é interessante no olhar dele. E eu estou falando aí, nesse caso, de um oficial general que está olhando a Marinha, está vendo que uma relação que a gente tem orgânica
Na prática, não deveria ser assim. Pode passar. Aí uma outra fala. Falta diálogo, aquilo que eu comentei da relação que era direta, né, do navio com a escola, falta diálogo com os agentes externos à escola naval e com os professores. Como respondi acima, as poucas alterações de conteúdos no currículo da escola naval ao longo desses anos não me parecem terem ido na direção do futuro real e disruptivo que parece que ocorrerá. Então, as pessoas têm noção. As mudanças, quando ocorrem, são baseadas em opiniões de pessoas. Pode passar. E aí eu vou fazer aqui vou pular capítulos da minha tese para poder apresentar para os senhores a concepção desse sistema. Então, qual é a primeira ideia? Todos esses órgãos que estão aí, eles não foram, nenhum deles, a criação da comandante Patrícia. Não tem essa capacidade, não era objeto da minha tese. Todos eles existem e eles estão na forma como eles existem. É lógico que eu fiz adaptações, ou seja, não tem nenhuma insubordinação ali. Estão todos dentro da cadeia de subordinação. Então, pode passar. O comandante da Marinha, ele tem o Estado-Maior da Armada e ele tem esses dois conselhos. Esses dois conselhos têm funções, de tecnologia, de induzir tecnologias novas, de trazer a inovação, de trazer a disrupção para dentro da força. Olha que interessante, a gente já tem um conselho para isso. Se os senhores olharem o regimento do CONCITEM, é para isso. E a gente tem o COPLAP, para planejamento de pessoal, para pensar as questões de pessoal. Só que eles estão fazendo funções, eles não estão dentro de um sistema, eles fazem o papel para o qual eles foram destinados. A gente tem, só falta um pouquinho, Val, antes, isso, a gente tem o Comando de Operações Navais, órgão no qual toda a parte operativa está subordinada ao Comando de Operações Navais. Então, a nossa atividade fim está ali. Essas pessoas que estão ali, elas não estão falando como eu estou falando do navio, não, eles estão nos meios operativos. E embaixo pode passar, mais uma. E na mesma linha hierárquica, a gente tem a Diretoria Geral de Pessoal da Marinha. Só que a Diretoria Geral de Pessoal da Marinha lida com pessoas, que é um componente, né? Eles lidam com um dos componentes da competência, que são as características interpessoais e intrapessoais. Eles não estão dentro de um sistema. Aí a gente desce mais um pouquinho, o comando em chefe da esquadra e a diretoria de ensino, sob a qual 22 escolas estão subordinadas, também estão em ecossistemas separados. E aí, quando a gente chega na atividade fim, pode passar mais um. O comando das forças e a escola naval. A escola naval como atividade fim do ensino e o comando das forças como atividade fim operativa. O que eu fiz? Eu coloquei dentro de um sistema para que essas pessoas forçadamente se comuniquem. Uma gerando insumo para a outra, para gerar o perfil por competências dos oficiais. Qual foi a minha ideia? A chance de erro, no sentido de não atender o nosso futuro, é menor, porque nós não temos um único ente aí. E considerando o que o Bertalanffy fala, o que o Mützenberg fala, o que o Godet fala, um elemento funciona como fiscalizador do que se segue dentro desse sistema. Pode passar. Então, a minha hipótese, eu considero que ela foi atendida. Hoje, só para fazer um comentário, hoje existe um perfil por competências no currículo da Escola Naval que é feito, e aí eu provo isso na tese, é feito pelo grupo que está conduzindo o processo de ensino na Escola Naval. Então, se eu estivesse na Escola Naval hoje, como chefe de departamento de ensino, provavelmente eu iria estar escrevendo o perfil por competências com a equipe de lá dos novos oficiais. Então, eu comprovei que a hipótese foi confirmada. Pode passar. E aí, quais são as aproximações e os desafios quando a gente fala de prospecção estratégica? Primeiro, a aproximação. Isso já está previsto no nosso plano estratégico. Então, a gente não precisa criar nada.
Isso já alguém já pensou e criou. Os entes organizacionais, eles já pertencem à Marinha. E aí a gente começa a refletir. A existência de um instrumento de avaliação de desempenho dos oficiais. Olha que interessante, a nossa força já tem um instrumento que avalia o desempenho de todos nós a cada 6 meses. Há uma proximidade física dos meios operativos à Escola Naval. Então, a Escola Naval fica onde? No Rio de Janeiro, onde a maior parte dos nossos meios operativos está lá na base. E aí há uma proximidade física. Então, é uma aproximação. Quais são os desafios? A gente tem várias lacunas de comunicação na elaboração do perfil. Além disso, é necessário fazer uma capacitação nos 3 níveis organizacionais, não só nos executores. Existe uma folha de avaliação de oficiais, mas ela é genérica e subjetiva. Então, eu coloco como anexo da nossa tese, da minha tese, existe um item, espírito de corpo. Eu que fiz a avaliação ao longo da minha vida de oficial, espírito de corpo, a gente precisa avaliar se uma pessoa tem espírito de corpo ou não. Então, é muito subjetivo. E um indicador subjetivo não traz fundamentação para a gente pensar no futuro, pensar nas habilidades. Há uma dificuldade de alinhamento da formação oferecida da Escola Naval às demandas futuras e à visão estratégica. A ausência, e aí eu fui pesquisar, olha que interessante, nós temos um relatório de gestão que todo ano nós fazemos uma avaliação dos objetivos estratégicos que foram propostos. Nos 3 anos do plano, nós nunca atingimos o objetivo estratégico. E não existe no relatório nenhuma ação decorrente. Nós colocamos um objetivo de aprimorar as pessoas por competências, nós não atingimos e nós não temos nenhuma ação no relatório dizendo o que fazer com esse não atingimento. Então, também precisamos, isso o Godet fala muito disso, de indicadores de gestão que permitam retroalimentar o planejamento estratégico. O planejamento estratégico é vivo. Ele não é algo que pode durar para sempre, ele precisa ser retroalimentado. Isso é muito bonito da gente falar, só que quando a gente recebe um relatório dizendo que a gente não atingiu, é ruim de ver, né? É muito ruim. Pode passar. E quais são as adequações necessárias? A elaboração e execução de um plano de capacitação em gestão por competências. Então, se a gente vai falar de futuro, a gente precisa de um plano para atingir, com tempo, com os programas que nós vamos colocar. O emprego dos conselhos já existentes, como fóruns e supervisão e validação das competências. E existe um outro que não aparece lá, mas é o COGEM, que foi criado e recriado pela Marinha, muito interessante. Ele foi criado, não deu certo, não funcionava, foi extinto. E recentemente, tem 2 anos que ele foi recriado. E ele ainda não consegue, é uma comissão, não é um conselho, ele não consegue fazer a função que é gerir esses relatórios de forma a retroalimentar a força. A necessidade de construção de mecanismos de diálogo que permitam que esses sujeitos, realmente, efetivamente conversem. E aí não sou eu que estou falando. Quem está falando é a Marise Ramos, que foi uma pessoa que implementou a gestão por competências na Escola Politécnica da Fiocruz. Escola Politécnica da Fiocruz. E funciona. Funciona. A revisão das folhas de avaliação de oficiais, considerando indicadores que tenham efetivamente relação com as competências. Pode passar. A aproximação da Escola Naval e setores operativos, e aí, no sentido de a gente já usar, por exemplo, a viagem de instrução, os professores que estão na Escola Naval, a equipe que está na Escola Naval, precisa estar próxima dos meios operativos, precisa navegar. Eu não posso ter uma pedagoga que nunca colocou o pé no navio. Como é que ela vai trabalhar com algo que ela não entende nada? Ela está falando de quê? Do Piaget, que a gente gosta muito, é muito importante, do Vygotsky, e não está falando da nossa necessidade, não vai conseguir prever o futuro, não vai conseguir trabalhar com esse mar revolto.
A revisão do relatório, do formato que o relatório de gestão, para que efetivamente ele traga subsídios. Pode passar. E aqui, possibilidades futuras. Primeiro, aprimorar o alinhamento estratégico, trazer um sistema de competência. Existe uma questão que eu aponto no final da tese, não foi objeto da tese, mas que aparece. Se eu estou pensando desta maneira, com essas indagações na Marinha, é possível pensar nas 3 forças, porque existem algumas competências relacionadas ao nosso comportamento que são comuns. Então, a interoperabilidade, a avaliação de desempenho e o currículo por competências. Faltam só 2 detalhes. E aí o desafio que eu aponto, aí eu trago o René Magritte de novo, é que como pessoas que estão vendo o futuro, que a gente consiga olhar para um ovo e ver um pássaro alado, né? Ver o que ele pode ter de pleno. Então, quando eu olho para aquele aspirante, é vê-lo conseguindo dar conta desse futuro incerto, ambíguo, conflituoso, né? Então, é isso que eu trago. Eu trouxe algumas referências, eu vou deixar essa palestra. O meu contato está ali. E eu, no final, eu trago essa frase da Teresa Dávila, porque a gente fala assim, nossa, mas isso vai dar trabalho, muito trabalho, né? Mas é justo que muito custe, porque vale muito, é o nosso futuro. E aí é o futuro da Marinha, é o futuro do país, e nós vamos falar de sustentabilidade, é o futuro do planeta. É disso que nós estamos falando. Tá? Muito obrigada.